A paz, amigos! Espero que estejam bem. Hoje eu quero refletir com vocês sobre a lição 2 do passo 1 do Celebrando a Restauração. Uma lição muito importante que nós temos muita dificuldade em admitir sobre competências e outras coisas mais. É disso que eu quero falar. Sejam bem-vindos. Vamos lá! O passo 1, Celebrando a Restauração, o CR, vai dizer assim: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, diante dos nossos traumas emocionais, diante dos nossos maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. E no Paulo, em Romanos 7,18, ele vai dizer assim: pois eu sei que o que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo fazer. Eu estou aqui em oração para que você receba esta palavra, esta meditação e essa reflexão sobre essa lição, sobre esse passo que está estruturado na Bíblia, na palavra de Deus. Aqui nós vamos encontrar embasamento na carta de Romanos, a epístola aqui de Romanos, está no capítulo 7, 18, em saber, em reconhecer do que aquilo que vive em mim, na minha natureza humana, não é bom, não é bom. Ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo fazê-lo. Aqui o próprio apóstolo Paulo está afirmando que ele é impotente. Diante da natureza humana, ele é impotente. Ele precisa de Deus, da misericórdia de Deus. O próprio apóstolo Paulo, coluna da igreja, apóstolo Paulo, enviado, convertido, ele admite, ele que é aquele seguidor, discípulo de Jesus, ele é referência, ele fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele admite que ele é impotente. Ele admite que ele é impotente. Então, ele mesmo vai afirmar: por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui está em 2 Coríntios 12, de 9 a 10. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, quando eu sou impotente, quando eu sou pequeno, é aí que eu me fortaleço, porque é aí que eu vou buscar Cristo na minha vida. Vou me fortalecer em Cristo, vou ser forte e inabalável. Amém? Então, vamos pensar aqui. Pense comigo. Esse passo 1 de admitir nossa impotência nos leva à nossa derrota, nossas derrotas. Embora esta ação pareça se dar um passo para trás, é justamente nesse momento que começamos a mudar. Esse passo não implica em sermos irresponsáveis ou assumirmos uma postura de que nada podemos fazer sobre nossas vidas. Muito pelo contrário, esse passo diz que somos responsáveis pelas nossas vidas e pelo que fazemos com ela. Esse passo nos confronta com a nossa realidade. Esse passo nos coloca um espelho diante das nossas vistas para ver o que está acontecendo com as nossas vidas. O que nós temos feito? Diante do que? Em que área eu sou impotente? Eu preciso admitir para começar a virar esse jogo, para virar essa situação caótica que se encontra na minha vida. Uma situação muitas vezes ingovernáveis. Então, primeiro, precisamos aceitar nossa impotência. Somos impotentes diante de quase tudo que tentamos controlar. Tentamos controlar pessoas, tentamos controlar circunstâncias, nossas compulsões, o futuro, sentimentos, eventos da vida. Admitir a nossa impotência é essencial para que quebramos o ciclo da dependência. Nós nos acostumamos a esse ciclo,
mas somente saindo dele, entrando em uma fase de desestabilidade, é que encontraremos um novo equilíbrio saudável, uma vida com qualidade, uma vida com serenidade. Para isso, precisamos aceitar a nossa impotência. Segundo, reconhecemos que nossa vida está ingovernável, ou seja, está totalmente fora do nosso controle. E o que significa isso? Significa que passamos a acreditar que não temos escolha sobre nossos atos. E desenvolvemos agora um estilo de vida autodestrutivo que nega nossa dor. Então, paramos de amar a nós mesmos, precisamos voltar a cuidar de nós mesmos, de uma maneira que alimente a nossa alma e faça da nossa vida valer a pena. O próprio Marcos, né? Jesus vai dizer em Marcos 12:31, e o segundo mais importante mandamento é esse: ame os outros como você ama a você mesmo. Aí fica a pergunta, será que nós temos nos amado? Será que nós temos cuidado de nós mesmos? Será que nós temos aceitado nossas impotências? Que a nossa vida está ingovernável, né? Então precisamos amar a nós mesmos para poder amar o próximo, para poder cuidar do próximo, para poder servir ao próximo. Então eu preciso reconhecer que as coisas estão fora do controle, que minha vida está ingovernável, admitir para poder melhorar. Eu preciso recuar, dar um passo atrás para poder servir melhor e amar melhor. Amém? Então, eu quero falar aqui também sobre dois tipos de perda de controle. Quando nós dois tipos, a perda de controle externa e a perda de controle interna. A primeira aqui, a perda de controle externa, é identificada por fatos que nos aprisionam, perda de relacionamentos, desemprego, problemas familiares, nos relacionamentos, etc. Isso está fora de nós, está fora. Isso é caracterizado como uma perda de controle externa. Agora tem a outra perda de controle que é interna, dentro da nossa mente, do nosso coração. Identificado pelo nosso sistema de crenças falsas e doentias sobre nós mesmos, o mundo em que vivemos, né, as esquisitices das nossas cabeças e sobre as outras pessoas. Nós acreditamos muitas vezes que nós somos inúteis, que o mundo deveria girar ao nosso redor, que nós temos responsabilidades demais, que alguém deveria cuidar de nós mesmos, sabe? Um espírito de vitimismo, eu sou vítima do destino. Problema de autoestima baixa, é um problema interno, é a nossa mente. Precisamos renovar a nossa mente. Então, no apóstolo Paulo, em Cartas aos Romanos, ele vai dizer assim: pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, não sou eu quem faz, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Então eu preciso me curar, eu preciso me restaurar todos os dias e renovar a minha mente, como está em Romanos 12, renovação da mente, uma metanoia, renovar pensamentos. Amém? E alguns princípios espirituais que nós abraçamos nesse passo 1 de admitir que somos impotentes. O primeiro é sobre honestidade. Precisamos ser honestos sobre nossa identidade em Cristo Jesus. E nós aprendemos no CR que nós somos filhos amados de Deus, somos discípulos de Jesus. A nossa identidade está em Cristo Jesus e não em rótulos, em mentiras, em compulsões que às vezes nós vivemos e querem nos rotular. Quem define quem eu sou é Jesus Cristo. Eu preciso ser restaurado, ser honesto de quem realmente eu sou. Então eu falo assim, eu sou Enio, eu sou um filho amado de Jesus. E luto contra a área de omissões, negligências. Amém? Procrastinação. Enfim, eu preciso admitir que eu tenho uma área para ser restaurada. E eu preciso restaurar esta área. Admitir. Amém? Ser honesto. E depois precisamos também ter uma mente aberta.
Estamos prontos para acreditar que existe uma nova maneira de viver? Nós dispomos a experimentar coisas novas, ter uma mente aberta para receber o novo de Deus. Então, em Filipenses 4:8, Paulo vai afirmar assim: irmãos, não pense que em tudo que for verdadeiro, ou melhor, pense em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algum louvor. Ou seja, esteja com a mente aberta e ocupe a sua mente com tudo que for verdadeiro, tudo que vem de Deus, tudo que Deus faz é bom e Ele quer o nosso bem. Amém? Terceiro aqui, ensinamento é sobre boa vontade. Precisamos ter boa vontade. Muitas vezes, né, no CR, nós não compreendemos os passos, as lições, às vezes em perguntas que nos confrontam, mas mesmo assim temos que ter boa vontade em seguir, caminhar um dia de cada vez e aceitar essa proposta de restauração. Precisamos ter boa vontade, não ter corpo mole, ser fiéis, caminhar e aceitar. Não que, também aqui em Filipenses, não que eu já tenha obtido tudo ou que eu tenha sido observado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E ele vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que as estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Amém? Amém? E finalizo com a quarta lição sobre humildade. Aceitamos quem realmente somos. Precisamos aceitar, ser humilde, não ter uma medida acima do que nós somos. Temos que saber exatamente o nosso tamanho, quem nós somos. É preciso que eu diminua e Cristo cresça em mim. Então, em Provérbios 29:23 vai dizer assim: o orgulho do homem o humilha, mas o Espírito de Deus humilde, mas o espírito humilde obtém honra. Amém? Finalizo, amados. Finalizo com a seguinte reflexão. Quando nós admitimos nossa impotência e incapacidade de controlar nossas próprias vidas, nós abrimos a porta para que nosso poder superior, Jesus Cristo, nos ajude. Não é onde nós estávamos que conta, mas para onde nós queremos ir. Deus não olha para o nosso passado, Ele olha para o futuro, para onde nós estamos indo. Deus tem algo novo para mim e tem para você. Amém? Receba em nome de Jesus e fique firme na rocha. Glória a Deus. Deus abençoe.